Professor, como o senhor lê a inserção de um artigo na CLT reformada prevendo o não reconhecimento da relação empregatícia entre o autônomo e o tomador dos seus serviços? Com isso pode-se repetir a experiência do cooperado, lá do parágrafo único do 442, da década de 90? Certo. Sem dúvida, me parece que a intenção talvez seja essa mesmo, ou seja, de se acentuar, incentivar a existência de relações do tipo autônomas do ponto de vista formal, porque a sinalização colocada na lei, a lei ela tem várias dimensões, né? Ela tem naturalmente uma dimensão regulatória, que é óbvia, né? Ela tem uma dimensão repressiva também, né? Mas ela tem uma dimensão pedagógica e, finalmente, ela tem uma dimensão promocional. A dimensão promocional é a boa lei, ela busca educar as pessoas, né? Lançar bons sinais para as pessoas, né? Boas práticas. A boa lei é isso que a boa lei faz, a boa norma jurídica, né? E neste caso, o incentivo é ao inverso. Então, nós podemos ter, em tese, aparentemente, numa leitura apressada da lei, é claro, acho que uma leitura meramente literalista, o indivíduo pode ir para a empresa todo dia, chega lá às 7, 8 horas da manhã, sai 17, 18 horas, almoça por lá mesmo, né? As cidades hoje são muito grandes, os deslocamentos são muito grandes, trabalha lá de segunda a sexta, dentro da empresa, submetido inteiramente, seja um trabalhador mais sofisticado, com uma formação intelectual, seja um trabalhador manual, ele está, obviamente, dentro da estrutura cultural, organizacional e mandamental da empresa, né? Mas, formalmente, ele tem um contrato autônomo. Por mais que esse contrato autônomo, no futuro, quando terminar a relação, porque como o direito do trabalho brasileiro ainda não dá garantia ao trabalhador na iniciativa privada, garantia de emprego, né? A Convenção 158, conforme sabemos, não tem efetividade por hora no país em face de decisão do Supremo Tribunal Federal de 1997, embora esteja sub júdice esse assunto, de novo, em outra ação no Supremo, mas o fato é que ela não tem efetividade neste momento já há vários anos. Então, nesse contexto, mesmo que se reconheça o vínculo empregatício do ponto de vista judicial, numa ação judicial, o fato é que boa parte do malefício já foi feito, né? Porque vários direitos trabalhistas não foram cumpridos, o caráter civilizatório do direito do trabalho, que é incompreendido por uma corrente de pensamento forte hoje em dia no país, ele não exerceu o seu papel, o interesse público previdenciário foi frustrado, o déficit estatal foi ampliado e, naturalmente, a própria inserção do indivíduo na sociedade, do ponto de vista da melhor qualidade da sua inserção, também foi frustrada. Então, me parece uma norma que, sem dúvida nenhuma, pode ter um efeito de estimular más condutas, condutas que não seriam as melhores para uma sociedade livre, justa e solidária, né? Que é o que a Constituição quer. E não é tão difícil assim. Se fosse tão difícil, a Europa Ocidental tem 10 países que praticam a Constituição de 5/10/88 brasileira, sem o saberem, que é o projeto da Constituição de 88, de uma sociedade livre, justa e solidária, que aplica esses princípios constitucionais, humanísticos e sociais todos, que são 10 países europeus do centro e do norte, que
compostos por cerca de 200 milhões de habitantes na sua totalidade. Ou seja, não é uma coisa exótica, não é uma coisa impossível, não é uma coisa irrealizável, uma utopia. Uma utopia. Ao reverso, esses países são os mais avançados do planeta Terra, inclusive tecnologicamente, inclusive em termos de competitividade capitalista. Então, o capitalismo é compatível com uma gestão civilizada do trabalho. Mas, infelizmente, a propaganda é muito forte no sentido contrário. Ministro, bom, direito do trabalho, ele tem uma especificidade, né? A relação do trabalho assalariado, né? Que tem sua especificidade, que é justamente a assimetria entre as partes, né? Capital, trabalho, empregador, empregado. Essa assimetria sempre foi considerada, né? Tanto quando nós pensamos no direito material do trabalho, quando nós pensávamos no direito processual do trabalho. Né? Nosso processo, ele sempre foi o mais simples, o mais célere, descomplicado, desburocratizado, com execução de ofício, né? Com a gratuidade muito mais simplificada, né? A questão de honorários muito bem resolvida. Nós tínhamos esse paradigma de processo que possibilitava o acesso à justiça de uma forma muito, a meu ver, né, compatível com essa assimetria entre as partes. Né? No entanto, temos uma grande alteração nesse paradigma de processo. Né? Como nós podemos, enfim, interpretar toda essa mudança à luz da Constituição, né? E mesmo a partir da raiz, né, dos princípios, né, do direito processual do trabalho. Será que todas essas alterações elas serão compatíveis? De uma maneira geral. Sem dúvida, os desafios são muito grandes, tanto no direito individual do trabalho, né, como no direito coletivo do trabalho, como também no direito processual do trabalho. Um dos projetos da Constituição foi exatamente dentro da cidadania, o alargamento do conceito de cidadania no país, foi exatamente assegurar a cidadania processual aos brasileiros, de maneira geral, particularmente, é claro, as camadas mais simples. Porque o Estado brasileiro, na tradição até então, ele era muito limitado com relação às camadas mais simples, né? Apenas o direito do trabalho e a Seguridade Social é que tinham um espaço para os setores mais simples. O resto do Estado não tinha correlação inclusiva com essas camadas mais populares, né? Que são a ampla maioria da nossa população, 80% da nossa população. A Constituição procurou reverter isso, e dentro dessa reversão, ela sufragou todo o processo do trabalho, Não tem um único dispositivo no antigo texto da CLT que não tenha sido já cotejado pela jurisprudência que se mostrasse flagrantemente incompatível com a Constituição de 88. Os que eram incompatíveis foram rapidamente decantados, né, pela interpretação jurisprudencial. Entretanto, de fato, agora nós não podemos mais dizer que o princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição existe na República Federativa do Brasil. Não. Nós estamos voltando a uma situação anterior. O judiciário é para a classe média alta.
O judiciário é para a classe média alta e para as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, de posses. O judiciário não é mais para as pessoas pobres. Estamos ainda imaginando como isso pode ser compatibilizado com a Constituição, porque a Constituição tem um princípio expresso do amplo acesso à Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal várias vezes declarou preceitos os mais diversos inconstitucionais por conta da afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e também, combinadamente, o amplo acesso à jurisdição. Além disso, a Constituição tem princípio ou regra expressos que se referem à justiça gratuita. E a justiça gratuita enfatizada pela Constituição, eu acho que ela deveria ter repetido isso umas 5 vezes. Ela falou uma vez só, que a justiça é gratuita. Não existe justiça gratuita onerosa. Agora é uma criação nova, né? Ou seja, obviamente não é mais justiça gratuita. Então, isso tudo tem que ser decantado pela jurisprudência, naturalmente, pela doutrina, pela jurisprudência. Precisamos de dar tempo ao tempo, né? Agirmos todos com muita serenidade, com maturidade, mas sempre nessa linha de que a Constituição da República é o grande norte do direito do país, né? Sem contar também, naturalmente, as normas internacionais imperativas no Brasil. Inclusive as declarações como essa que você lembrou muito bem, né? Que é da OIT de 1944, a Declaração de Filadélfia, que também fala no amplo acesso à justiça. É interessante. É porque, senão, não adianta. Você confere um direito e não instrumentaliza, o indivíduo não tem como dar efetividade a esse direito, ou ele é cumprido voluntariamente, ou jamais será cumprido. Então, efetivamente, é mais uma vez um discurso vazio, né? Passa a ser um discurso meramente ideológico, o princípio do amplo acesso à jurisdição e da inafastabilidade da jurisdição. O assunto está em análise pelo Supremo, todos nós confiamos, né, que a Corte Constitucional vai exercer o seu papel de guardiã da Constituição, que está expresso também na Constituição, né? O Judiciário todo é guardião da Constituição, né? O Judiciário todo é guardião da ordem jurídica, respeitando as suas hierarquias, né? A ordem jurídica tem hierarquias, é próprio do Judiciário. Da ordem jurídica é próprio do Judiciário. Esperamos que a decisão seja a mais sábia, né? A mais equilibrada, e que efetivamente, né, dê efetividade à Constituição da República e também às normas internacionais que fazem respeitar a chamada cidadania processual, no caso trabalhista, né? Bom, gente, realmente foi uma manhã, talvez, das mais iluminadas aqui nos últimos anos, trabalhando na magistratura, e queria reforçar o agradecimento e a disposição do ministro, que chegou hoje a Campinas e se colocou à disposição da gente para essa tarefa que parece que não, mas o trabalho intelectual requer, né, esforço redobrado das nossas energias humanas. E acho que essa entrevista talvez tenha sido uma das mais coroadas entrevistas, inclusive pela presença aqui iluminada da Márcia, que veio lá de Ribeirão Preto, né, e presenteou a gente com essa manhã. E queria novamente agradecer ao Maurício, né? Acho que a Paty está irmanada nessa ideia de que a gente, né, fez talvez um dos trabalhos jornalísticos, digamos assim, mais frutíferos dos últimos tempos aqui na Matra. E queria agradecer mesmo, Maurício, ao senhor como ministro, e, né, assim, o senhor tem uma influência e uma capacidade de capilarizar o sentimento da magistratura do trabalho, que reforça, né, em cada um de nós
os nossos deveres institucionais de batalhar por aquilo que achamos ainda a civilização brasileira. Ministro, muito obrigada por sua participação nesta manhã. E gostaria de colocar a Matra 15 à sua inteira disposição, né? E desejar que sua fala, né, reverbere, né, nas reflexões de todos os colegas, né? Foram falas muito, muito, muito profundas e importantes. E desejar uma boa apresentação também no nosso congresso, que é um congresso muito importante no cenário nacional, né? E que também fica muito feliz com a sua participação aqui em Campinas. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Muito bem. Bom, eu que quero agradecer a vocês três, caríssimos colegas. Barberino, amigo já de tanto tempo, a doutora Márcia também. Me lembro desde quando você era advogada. Tinha muita admiração pela sua atuação, embora não tenhamos sido assim amigos, assim, mas me lembro de quando você passou para a juíza, e lembro de uma entrevista que você deu para o Estado de Minas de uma página. Você lembra dessa entrevista? Tenho muita admiração pelo seu trabalho e quero agradecer pela gentileza. Vim de Ribeirão Preto para cá, né? Eu sei que e também a doutora Patrícia Maeda, que conhecia há tempos mais recentes e também admiro bastante. Falei com ela do livro coletivo em que ela participou e que eu adoto lá no meu mestrado. Tenho uma aluna que vai fazer uma dissertação sobre o trabalho da mulher. Já usamos bastante aquele livro como fonte, como reflexão, e que expressa exatamente isso que eu acho que é importante, né? Uma visão que é integrada do conjunto do direito, né, com a sociedade. Para mim, foi um prazer muito grande, viu? Eu agradeço demais vocês terem me feito esse convite, me propiciarem essa oportunidade. Todos que me conhecem sabem que eu fujo ali da televisão. É raro eu dar uma entrevista como essa. É muito, muito raro. É claro que quando eu estou fazendo uma palestra, ela é filmada, pode ser filmada. Eu realmente evito esse diálogo, mas para mim foi algo extremamente agradável, frutífero. Agradeço muito por me permitirem também trocar essas ideias, né, que são parte do trabalho que a gente vem fazendo, seja como juiz, seja como acadêmico, né, como intelectual, digamos assim, que a gente vem pensando a ordem jurídica brasileira. A minha paixão desde criança. Sabia que eu ia para o direito, não tinha a menor dúvida com relação a isso. E, curiosamente, eu não sabia bem que havia o direito do trabalho, mas eu sabia que eu não queria todos os outros campos. Quando, claro, eu crescendo, aí, já com alguns anos na adolescência, eu não tive a menor dúvida de que esse era o campo jurídico que eu queria dedicar a minha vida. E eu dedico a minha vida mesmo de uma maneira muito intensa. E, de certo modo, vocês me permitiram trazer aqui para uma confraternização esse tipo de paixão que eu tenho pela nossa área, pela Constituição da República, né? Eu sou da geração da Constituição. Sua primeira pergunta, como a Constituição mudou o Brasil? Eu fico impressionado com isso, quando eu vejo algumas críticas irresponsáveis, né, sem rasteiras, assim, rápidas. Como a Constituição melhorou o Brasil? Eu tenho mais de uma centena de exemplos de coisas equivocadas no país, no mais variado tipo, antes da Constituição de 88, e que a Constituição, com sabedoria, foi eliminando, porque a Constituição é tão rica que a gente vai lendo e vai descobrindo coisas na Constituição. É impressionante até hoje.
Então, obrigado por me permitirem vir conversar aqui com os colegas magistradas e magistrados da 15ª Região, da Matra 15. Foi realmente uma honra muito grande, uma alegria muito grande. Obrigado.